A cerca de 25 minutos do centro da cidade do Porto, encontramos em Passos de Brandão, no concelho de Santa Maria da Feira, e estamos naquele que é um espaço museológico de referência em Portugal, quando falamos de museus ligados à indústria. Estamos mais precisamente num museu que evoca uma longa tradição deste território. Um museu, o primeiro em Portugal, a abordar exatamente a questão do papel. Por isso, venha connosco, venha conhecer o Museu do Papel das Terras de Santa Maria. Tutelado pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, através da sua divisão de Museus, Património Cultural e Turismo, o Museu do Papel de Terras de Santa Maria foi inaugurado em 2001 e, desde o ano seguinte, integra a Rede Portuguesa de Museus. Em 2011, recebeu da Associação Portuguesa de Museologia o prémio de Melhor Museu Português do Ano e já antes, em 2006, recebera também da mesma associação o prémio de Melhor Serviço de Extensão Cultural. Aproveitando o espaço de duas antigas unidades produtoras de papel, esta estrutura museológica é pioneira no país na abordagem à história do papel e integra, desde março de 2022, a Rede Portuguesa de Turismo Industrial. Sofia Faria é a coordenadora da equipa do Museu do Papel. Sofia, que museu é este? Quando é que ele surge? Que fantástico espaço é este em que nos encontramos? O Museu do Papel é um museu industrial, é um museu dedicado à história do papel. Chama-se Museu do Papel Terras de Santa Maria porque nos remete para um vasto território em que no passado as terras de Santa Maria, que iam do Rio Douro ao Voga, todas elas produziam papel. Neste espaço foram surgindo várias fábricas de papel. Então há aqui uma longa tradição. Há aqui uma longa tradição, exatamente. Artesanal. Artesanal, sim, porque a primeira fábrica foi fundada em 1708 e depois pelo Conselho foram difundindo toda esta arte e no século XIX chegaram a ser cerca de 35 fábricas de papel. Incrível. E aqui no museu acabamos por ter duas estruturas que nos acabam por abordar essa longa história, sim, não é? Sim, o museu está instalado em duas antigas fábricas do século XIX. Começamos pela fábrica de Custódio Paz, que foi fundada em 1822, e depois a fábrica de Azevedos em 1824. Uma estava mais ligada à atividade artesanal e depois sim. outra mais à atividade industrial, é isso? De uma certa forma, uma tinha uma produção mais rudimentar. O papel era feito à mão, a partir de tecidos, o número de pessoas na fábrica era bastante reduzido, e então era chamado o engenho, que era um espaço mais pequeno. Já a fábrica de Azevedos, quando é construída com uma grande dimensão, é considerada logo a fábrica de papel de escrever. No fundo, é uma fábrica que foi muito importante aqui para Passos de Brandão. Não é por acaso que estamos a ouvir aqui a água a correr, pois não? Não é por acaso, então. Não é por acaso. É porque todas as fábricas de papel se instalavam junto aos cursos de água. Esta era a energia que tinham disponível para o funcionamento das máquinas, era a força motriz, era a energia hidráulica, sim. Bom, e como é que surge o museu? Quem é que o tutela? Porquê esta preocupação em salvaguardar esta memória? A comunidade papeleira aqui da nossa região sempre teve este desejo de ter um museu dedicado a esta arte, e o que é certo é que a autarquia foi sensível a este desejo e depois de um grande investimento, também contando com o apoio dos fundos comunitários, foi possível criar este museu e inaugurar em 26 de outubro de 2001. Vamos visitá-lo? Com certeza, vamos visitar. Tendo entre os seus objetivos a divulgação da história do papel em Portugal e a valorização do património material e imaterial deste setor, o Museu do Papel de Terras de Santa Maria possui uma exposição permanente dedicada à produção proto-industrial e industrial de papel, localizada numa antiga fábrica fundada em 1822 e que se manteve em elaboração até 1989. E é aqui, no espaço fabril da Casa da Máquina, que integra uma máquina contínua de forma redonda, que vamos ao encontro do nosso próximo convidado.
Pedro Oliveira é um dos técnicos do Museu do Papel, com responsabilidades na manutenção da maquinaria. Pedro, um visitante que vem aqui ao museu, o que é que encontra nestes espaços? Que máquinas são estas? Como é que se produzia o papel? Encontra dois processos. Primeiro, o processo manual, em que o papel era feito folha a folha, e em seguida encontra o processo mecânico industrial, onde o papel era feito em contínuo. No processo folha a folha, o processo manual, portanto, as matérias-primas utilizadas eram algodão, linha ou cânhamo. A matéria-prima era triturada muitíssimo bem com a ajuda de uma máquina, chamada cilindro. Posteriormente é colocado dentro de uma tina, adicionando-se uma muito boa quantidade de água. Portanto, o algodão vai ficar diluído nessa tina. E depois, com a ajuda de uma forma, que é uma espécie de peneira, colhe-se, faz a folha de papel do interior dessa mesma tina onde está o algodão diluído na água. Exatamente. E posteriormente vai-se deitar a forma que contém já a folha de papel num tecido, num pano que se chama baeta. E depois prensa-se para retirar o excesso da água e de seguida vai ser colocado a secar. E seca como a roupa lá em casa, quando está ao sol, no arame. Essa era, digamos, a produção artesanal. Sim, mas, manual. Manual. Mas, entretanto, começámos a ver aqui a introdução de uma série de máquinas. Eu estava a falar do século XIX e séculos anteriores, Sim. mas finais do século XIX e início do século XX, a indústria do papel modernizou-se, digamos assim. Deixam de utilizar o processo manual e passam a utilizar o processo mecânico industrial. Ou seja, o papel vai deixar de ser feito à mão e vão passar as máquinas a fazê-lo. E é isso que nós podemos observar aqui também. Sim, é isso que nós podemos observar aqui. O algodão vai ser colocado de lado, essa matéria-prima vai ser colocada de lado e passam a utilizar o papel velho. Descobrem que o papel velho podia ser transformado em novo, portanto, em reciclagem. Portanto, o papel primeiramente era escolhido numa espécie de mesa que se chama saranda para retirarem o lixo, os plásticos, os fios, os paus, que vinham misturados no interior dos fardos de papel. De seguida é colocada dentro de uma primeira máquina que se chama moinho de galgas. Esta máquina tem umas mós circulares que pesam cerca de 1 tonelada cada uma. Com o peso enormíssimo que têm, vão pisar o papel que é amolecido pela água, temos que adicionar água. E ao fim de cerca de 45 minutos, 1 hora, o papel fica transformado numa pasta de cor cinzenta. A cor cinza vem da mistura das diferentes cores, todas misturadas umas com as outras provocam a cor cinzenta. Esta pasta está feita, mas não está devidamente pronta. Vai ter que sair do moinho de galgas, passa para uma segunda máquina que se chama pila holandesa. Tem este nome curioso, mas também se pode chamar de cilindro. E o que esta máquina vai fazer, esta segunda máquina, é refinar a pasta que o moinho de galgas triturou, vai torná-la ainda mais fina. De seguida, vai para um tanque, que se chama o tanque da roda de machão. Esta roda de machão de que falo é uma espécie de nora agrícola, que vai introduzir novamente o papel no interior da fábrica, sempre na mesma quantidade para no final da máquina que nos vai fazer o papel saia sempre o mais possível também na mesma espessura. Sim. Ao entrar o papel nesta última máquina contínua de forma redonda, chama-se assim. Que também tem o tecido, na prática. Que também tem um tecido, exatamente, como o processo manual. Exato. É em tudo semelhante ao processo manual, só que no manual é à mão, como o próprio nome diz, e no processo industrial é a máquina que o faz. Vai ultrapassar um tanque que é um filtro para filtrar a sujidade da pasta, por muito boa escolha que se faça no início, passa sempre algum, para não dizer bastante lixo, e depois chega uma tina, à semelhança do processo manual, a máquina comporta uma tina, onde tem uma forma redonda, só que esta forma, ao contrário do processo manual, que é plana no processo manual, na máquina a forma é redonda, é circular, anda sempre a girar, apanha a pasta, caça a pasta que entretanto chegou à tina onde está esta mesma forma, e há um pano que está apoiado em cima da forma, que é a baeta, e a pasta sai da rede da forma e passa para o pano. Quando está no pano já é papel. Vai em cima do pano, vai passar por uma prensa, que é a calandra, 2 cilindros circulares em aço, que prensam muitíssimo bem o papel, à semelhança do processo manual também aqui no mecânico, para se retirar o excesso de água, e vai enrolar numas peças circulares em madeira que se chamam mocharilhos. Estes aqui nós nos encontramos. Qual era a capacidade máxima de produção? Quantos metros poderia produzir? 5 metros por minuto, que esta máquina... 5 metros por minuto? 5 minutos... Já muito significativo. Sim, já é um bocadinho. Mas não é nada comparado com os dias de hoje. Sim, então. Nos dias de hoje, por exemplo, uma máquina que produz cerca de 1800 metros
no mesmo minuto. De facto, uma longa história. A exposição permanente do museu, para lá dos seus locais de produção manufatureira e industrial do papel, integra igualmente as antigas áreas de secagem, mas também, na casa do lixador e na sacaria, os espaços de armazenamento e até da confecção de produtos tradicionais em papel. Este é mesmo um dos espaços onde os visitantes são desafiados a repetir os gestos dos antigos operários, recordados e ensinados nos dias de hoje pelos técnicos do museu. Laura Rola é também uma técnica do museu. E, dona Laura, o que é que está aqui a fazer? Aqui estou a fazer cartuchos. Cortou-se o papel. O que estava a fazer exatamente com o arreador era separá-lo, arrear o papel. E depois de arreado, vamos colocar a cola que está na maceira, que foi preparada com farinha de trigo e água a ferver. Foi mexida, faz esta papinha que espalhamos no papel com a escova. Para de seguida fazermos o cartucho. Vou puxá-lo. Ensina muita gente a fazer aqui cartuchos. Imagino que deve ser um dos produtos que os visitantes gostar de levar para casa, não é? Sim, e que muitos têm como referência do passado ainda. Sim, eu ainda sou do tempo de ir à mercearia e então, fazer os produtos. A parte que não tem cola encosta à madeira. A que tem cola sobrepõe. Acertamos. E agora aqui desce a parte de cima. A de baixo que é a que tem a cola. E o nosso cartucho está feito. Tiramos. Acamamos. Viramos para este lado porque o outro tinha cola. Se virássemos iria colar. E vamos continuar. Estas manchas depois desaparecem depois do cartucho seco. Ora, e porquê é que temos diferentes tonalidades? Como é que se consegue diferentes tonalidades? As tonalidades do papel, neste caso, conseguem-se pela cor original da matéria-prima usada. Se usarmos jornal, o papel ficará cinzento. Se usarmos caixa de cartão ou cartão canelado, ficará castanho. E até temos ali umas coisas curiosas, azuladas. E depois temos ali um azulado. Aquele papel foi um papel deixado cá pelos proprietários da fábrica, a família Ferreira Pais. E, curiosamente, segundo o testemunho oral dos próprios, aquele papel era papel de jornal ou papel de livros, de recibos e de faturas, que na época tinham o papel químico para se fazer a cópia e os duplicados. Quando esses livros chegavam à fábrica e eles recomendavam aos operários para separar o papel do papel químico. E quando o papel estivesse ou no papel dos recibos, ou no papel de jornal, ou noutros papéis, juntassem o químico para dar aquela cor azulada. Que se repararmos até há algumas manchinhas azuis, porque como o papel químico era mais duro de desfazer, por vezes ficavam aquelas manchas mais azuis, mais vincadas no papel. Ora, mas eu vou ter que fazer aqui uma outra questão, que é, eu lembro-me quando era miúdo, muitas vezes, que os pacotes de papel tinham os nossos cartuchinhos riscados, exatamente, não era? Tinham uma risca... A risca turquesa e magenta, rosa magenta. E como é que isso se faz? Essa risca era feita na riscadeira, que temos aqui atrás. Muito bem. Se repararmos, e se bem se lembra, o carimbo, o rolo de baixo, que era o que fazia a impressão, tem as riscas como nós nos lembramos de haver, um grupo de duas riscas e uma a separar. Em baixo tínhamos o tinteiro onde se colocava a tinta e em cima colocávamos a folha de papel antes dela ser cortada, porque depois era cortada à medida da forma com que se faziam os cartuchos. Depois do papel estar aqui colocado, rodava-se, dávamos à manivela e o papel ia saindo com a impressão que tínhamos no rolo de baixo. E era assim que
os sexagenários e os se lembram de ir à mercearia e ver os cartuchos com as risquinhas azuis, turquesa e rosa magenta, que é o meu caso, inclusivamente. O Museu do Papel integra, além dos espaços expositivos, outras valências, incluindo os espaços verdes circundantes, mas também um auditório, áreas para exposições temporárias e uma loja onde sobressaem produtos, como é o caso de surpreendentes e belos arranjos de flores produzidos em papel. As surpresas são de resto uma constante deste museu, pelas suas coleções, pela sua produção ao vivo e também pela arquitetura destas estruturas fabris, como é o caso da Casa do Expande, onde regressamos à conversa com a coordenadora do museu. Sofia, e que espaço é este? Bom, nós encontramos... Tão bonito. Sim, nós encontramos-nos no espaço de secagem, é a chamada Casa do Expande ou Casa do Enxugo. A nossa máquina de produção faz só a folha de papel, mas o papel necessita de secar e ele seca num espaço como este com ventilação natural. Pois, por isso é que temos toda estas persianas de madeira, não é? Bom, e há aqui muito papel e eu não resisto a perguntar, e o que é que o museu faz a este papel que produz? Bom, o facto de produzirmos papel acaba por ser uma forma pedagógica, não é? Também porque as pessoas podem visitar o museu e o museu encontra-se em elaboração. E este papel, nós temos uma atividade com as escolas em que permutamos o papel, ou seja, os alunos trazem papel velho e levam papel feito aqui do museu, não é? Levam papel reciclado. Temos também a nossa loja com os nossos produtos. As nossas flores são, de facto, já um ícone Flores de papel, as nossas flores de papel, exatamente, mais cadernos, sebentas, os cartuchos, pronto, são alguns produtos que as pessoas podem encontrar na loja do museu também. Bem, mas voltando à questão das escolas, bom, imagino que há aqui também uma forte aposta nos serviços educativos. Exatamente, o público escolar é o público que mais nos procura, mas ao longo destes 20 anos nós temos preparado diferentes atividades e agora nestes últimos 2 anos também mais dedicadas às famílias para que esse público possa visitar o museu, faz a visita ao espaço, mas depois possa levar também daqui uma experiência diferente. Então convidamos as pessoas a fazerem papel ou a construírem marionetas com pasta de papel. No fundo, as pessoas procuram também isso agora, procuram uma experiência e nós somos um espaço de memória e pretendemos que as pessoas criem novas memórias e que levem algo de diferente do espaço do Museu do Papel. Então aqui o visitante é convidado a pôr claramente a mão na massa, eu diria a mão na pasta neste caso. Sim, sim, mas há um momento em que se chama mesmo massa à pasta de papel, por isso é literalmente as mãos na massa, sim, sim, sim. É levar um bocadinho do nosso Museu do Papel dessa experiência, sim, sim. E relativamente ao público escolar, que a Sofia dizia que é assim, a grande percentagem dos visitantes, eu presumo que seja de todos os graus de ensino, porque afinal a temática aqui permite muitas explorações. Muito, muito. E nós também temos a sorte do papel ser algo que nos é fácil, não é? Chega a nós, por isso uma criança de 3 anos já contacta com papel. As nossas atividades começam já com essas idades, temos uma hora de conto e depois as crianças começam já por produzir manualmente uma folha de papel. E é assim até aos séniores, que também gostam imenso de experimentar, também fazem cartuchos. Também temos explorado um pouco mais, fazer oficinas e criar experiências para públicos que têm algumas necessidades que nós tentamos incluí-los. No fundo, nós, por exemplo, o próximo sábado teremos cá uma atividade que se chama Conhece o Museu do Papel mesmo de olhos fechados. Então aí nós convidamos o público a vendar os olhos e a explorar o museu de uma forma mais sensorial, evitando a visão, não é? E, no fundo, tendo esta apreensão através dos outros sentidos e lá está, criar um momento diferente. E este já é a segunda edição. O ano passado fizemos a primeira e resultou muito bem. Tivemos mesmo o público cego, que veio acompanhado da família e a família teve essa experiência aqui no Museu do Papel. Por isso estamos a repetir, tivemos um bom feedback. Sim, sim. Sofia dizia que isto é um espaço de memória, mas eu diria que é um espaço também profundamente contemporâneo, porque
apelando à reciclagem, Certo. apelando ao aproveitamento da energia hidráulica, às energias naturais. Economia circular não poderia encaixar melhor no nosso museu, não é? Nós, no fundo, nós recebemos papel velho, transformamos em papel novo, sim, sim, sim. E a esse propósito, digamos que a visita termina com um núcleo que se debruça sobre o presente e o futuro, não é? Exatamente, nós temos o nosso núcleo é da floresta ao papel. E esta exposição resulta de um mecenato com a Navigator e nesta exposição nós contamos um pouco de como o papel é feito agora, a partir da madeira de pinheiro e principalmente também de eucalipto, que é para o papel de escrita, é a finalidade. Nessa exposição já temos também alguma inovação, temos quiosques multimédia e também falando em inovação, nós temos agora audioguias em que o visitante pode explorar todo o espaço do museu com audioguia e já está adaptado com linguagem gestual e também com audiodescrição. Por isso a tecnologia é também muito bem-vinda neste espaço em que nos parece oitocentista, mas não, nós não paramos no tempo. Estamos nós em pleno queremos... século XXI. Exatamente, nós pretendemos sim, é essa, no fundo, encontrar o equilíbrio entre a tradição e a inovação. Posso ir ver esse novo núcleo? Ah, com certeza. Para lá do papel aqui produzido, para lá da velha maquinaria, para lá da fantástica arquitetura tão adaptada a esta produção artesanal e depois industrial, para lá das memórias e das tradições, este museu tem também uma forte relação com a área envolvente, particularmente com o rio, junto do qual, não por acaso, este conjunto industrial se foi desenvolvendo. O Rio Maior nasce em Lourosa e vai desaguar na Barrinha de Esmoriz. Ora, este rio foi crucial ao longo dos tempos e hoje para o funcionamento desta maquinaria e destas unidades de produção artesanal e depois industrial. A água, como vimos, era fundamental para a produção da pasta do papel. A água, a sua força motriz, igualmente decisiva no acionar dos mecanismos. E por isso, este é de facto também um museu de grande atualidade, quando falamos das questões da sustentabilidade e dos desafios ambientais com que nos confrontamos. Também por isso, o Museu do Papel das Terras de Santa Maria é um espaço que merece a sua visita.